Morena FM. Mesa pra dois. Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Hoje eu estou aqui com meu amigo Chico França. Ninguém chama de Francisco, viu, gente? Eu acho que nem os pais chamam de Francisco. Chama, Chico? Alguém? Não, ninguém. Ninguém, né? Ninguém. Pois é, o Chico França é pré-candidato a prefeito de Itabuna, mas a gente não vai falar de política, tá? Hoje aqui a gente está falando... Eu trouxe Chico porque é um engenheiro mais renomado que nós temos aqui. E eu trouxe Chico para a gente debater soluções para os problemas de estrutura de Itabuna. Itabuna é uma cidade que cresceu muito, tem uma quantidade de carros absurda em relação à população, mas a estrutura dela continua a mesma de 50 anos atrás, né? Então eu trouxe Chico para a gente conversar disso. E aí, Chico, tudo bom? Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, trazendo aqui para a gente trocar ideias. Você quando anda na rua, você fica olhando e pensando, podia fazer isso aqui, podia fazer aquilo ali, não? Rapaz, nós somos que temos soluções ambulantes, né? Então, tudo que você vai pensando, vai vendo uma maneira melhor para o cidadão, melhor para o usuário, melhor para o munícipe. Então, na engenharia é sempre isso. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem aqui em Itabuna é o trânsito, né? Que deriva da gente ter poucas ruas, não tem espaço para abrir novas avenidas. E a gente tem, por exemplo, na Beira Rio tem congestionamento no fim da tarde todo dia. É um nó ali. Que soluções que a gente poderia ter para o trânsito, hein, Chico? Marcelo, Beira Rio ali, por exemplo. Marcelo, veja bem, nada se faz sem planejamento, certo? Então, existe um programa de mobilidade urbana, certo? Que, para nossa felicidade do município, tem custo zero. Se você faz um projeto. Custo zero? Você faz um projeto de mobilidade urbana, leva a Brasília. Projeto elaborado, bem elaborado. Vem verba. Tá entendendo? Tem verba disponível para isso. Eu, inclusive, E é difícil conseguir essa verba, Chico? Não é desde quando. Quer dizer, desde que o projeto seja bom, né? Seja bem elaborado e com argumentos suficientes para você trazer as verbas. Salvador, por exemplo, Marcelo, todas aquelas obras que tem ali de mobilidade urbana, do transporte de massa Salvador, tudo aquilo ali é custo zero. Porque fizeram projetos à época, levaram para Brasília, e o custo e a verba veio e estão executando. Porque aqui a verba toda vem federal. Então, isso é uma falha dos administradores da cidade, que já poderia há muito tempo fazer projeto, não que necessariamente esse projeto fosse elaborado no próprio governo dele, porque seria um projeto de cidade, o projeto pode ser elaborado no governo dele e assim seguir para os demais, né? Porque o projeto da cidade não é o projeto do prefeito. Mas não tem uma mania dos políticos daqui de abandonar o que os outros começaram a fazer? É uma mania burra, né? Não é? Porque quem perde com isso é o município, é o cidadão. Já imaginou se você faz um projeto, não consegue concluir no seu mandato, vem o seguinte, deixa esse negócio capenga no meio e vai cuidar de outro lugar? Então... Ô Chico, do ponto de vista de engenharia, para retomar uma obra parada custa muito mais, né? Muito mais caro do que você dar um segmento. Se você vem com a obra em um segmento, é a física. A física, você gasta mais energia para sair da inércia do que colocar em movimento uniforme, certo? Então, quando você coloca um movimento uniforme, o esforço é bem menor do que vencer a inércia. Qual é o problema? É desgaste do material, esse tipo de coisa? Não? Tudo. Desgaste de material, roubo de material, invasão, mudança de projeto. Na obra da Estrada Nova, Calça Curta, estavam roubando material porque parou aquela parte das pontes, né? Exatamente. E pegaram o pessoal roubando ali material. O poder público tem esse defeito. Ele, se parar uma obra no meio, ele deixa de ter fiscalização. E para retomar é muito Deixa de ter fiscalização, aí quando vai retomar é muito mais caro. Aliado a isso que você falou aí, o crime. O crime que
no Brasil toma conta. Eu acho que é o único lugar no mundo que compensa, né? O crime compensa. Porque os caras roubam e continua aí. Eu tava vendo hoje no Brasil o crime é supremo. Tava vendo que uma entrevista, o camarada falando que tinha um criminoso que tinha repetido o mesmo crime durante 30 vezes. E ainda vai pra audiência de custódia e é solto. Você vê mudando assim, a gente tá saindo aí já pra área do crime. Não, mas o Mesa pra Dois é assim mesmo. O Mesa pra Dois ele é meio aleatório. A gente conversa de tudo. O Brasil, eu acho que é o único país no mundo que você tem direito a uma vida. Por quê? Você é réu primário, mata, sai do flagrante e vai responder em liberdade. Em verdade. Então, pô, você tem direito a uma vida? Como é que pode negócio? Mas hoje em dia, mesmo que você mate 2, 3, 4, 5, você chega na audiência de custódia e sai livre. Liberado. Como tem acontecido aí direto o tempo todo, né? Tem casos, rapaz, tem casos no... Teve um caso de um cara que já tinha sido preso várias vezes, foi liberado na audiência de custódia e estuprou e matou uma garota. Mesmo assim, veja bem. Agora, tinha que ter uma punição para esse juiz. Com certeza. Eu acho que deve. Eu acho que esse ele juiz, foi o responsável. Não, mas é possível que o juiz esteja agindo até dentro da lei. Porque as leis, rapaz, veja bem, ó. Eu fiz um prédio ali no Castalha. Eu construí um prédio no Castalha. Esse caso é emblemático. E aí, terminei a obra e em um determinado dia não estava funcionando o alarme. Aí invadiu lá 4 pessoas. E me ligaram. Olha, tem uns ladrões aqui no prédio. Eu peguei pra polícia e fui pra lá. Isso era às 7 da noite, mais ou menos, às 19 horas. Ao chegar lá, já estavam 2 carros da polícia, com 10 policiais. E aí eu disse, rapaz, é possível que seja... Ele perguntou, será que tá aí? É possível que uma determinada lâmpada apagou e acendeu, e ali é sensor. Aí eu abri o portão e eles entraram. Entraram 5 policiais armados. Quando saíram com 4 pessoas. Com a mão assim pra cima. E aí, rapaz, eu disse, vai precisar de mim pra alguma coisa a mais? Ele disse, não, é bom você ir lá dentro ver o que roubaram. Eu disse, mas eles não estão com nada aí. Aí pronto, vamos lá. Aí agradeci a eles, aos policiais, e disse, não, você vai ter que ir registrar a queixa. A queixa, senão solta os caras. E o pior, ele falou pra mim, 3 são menores. Não fica lá. E um tem 18 anos, mas diz que tem problema de depressão. Também não vai ficar lá. Aí fomos nós, eu no meu carro e eles. Chegou lá, isso aí já eram umas 10 horas, umas 10h30, todos os 4 saíram, foram liberados, os responsáveis foram lá e pegaram. E eu fiquei, rapaz, porque o computador tava com problema, eu fiquei até 1 da manhã, porque eu tive que prestar direto o depoimento. Quer dizer, eu disse, poxa, se eu soubesse, não tinha reclamado. Eu fiquei preso. Tem vários policiais aqui em Itabuna que reclamam que às vezes eles ainda estão fazendo a ocorrência e o juiz já soltou o ladrão. Pois é, eu fiquei assim. Dá vontade de não fazer nada. Joga no lixo e esquece. Saí 1 da manhã e a turma que estava lá praticando o crime saiu às 10h30. Eu que fiquei preso como cidadão. Então, é um país que você percebe aí que parece até que o crime compensa. Falando em legislação, essas coisas, tem alguma coisa que seja assim um impedimento muito grande de você, por exemplo, fazer um viaduto em Itabuna? Não. É mais questão de vontade de fazer mesmo. É projeto, né? Projeto. Se você... Tem um projeto aí, né? Tem um projeto de um viaduto ali na Beira-Rio. Na rodatória de São Caetano. Ali. Tem um projeto ali. Você acha que um viaduto ali ajuda o trânsito? Não? Pode ajudar ali, aliviar? É possível que sim. Eu não analisei o projeto em si, porque quando faz esses projetos, eles analisam fluxo de veículos, certo? Possíveis cruzamentos que vai ser eliminado. Eu acho que ali, exatamente em função da rotatória, é até dispensável. Mas se está no projeto e, evidentemente, se alguém fez o projeto, estudou como um todo. Eu estou opinando aqui só em função da observação. Tem acesso ao projeto para poder julgar então, direito. É possível que se ali fizer um... O que dá para fazer para aliviar o trânsito ali em Itabuna, no centro principalmente?
primeiro tem que ter estacionamento rotativo. Certo? Voltar com a Zona Azul. Voltar que tá com a aí, Zona deve Azul. voltar em fevereiro, por aí. Voltar com a Zona Azul. E quando você faz uma Zona Azul, você elimina uma série de veículos no local, porque a grande maioria dos que estacionam ali são os proprietários estacionários. A gente sabe disso, até o Valdino da Associação Comercial, quando esteve aqui, a gente comentou disso também. Às vezes é do próprio lojista. Exatamente. Aí, resultado, diversos carros ficam circulando sem ter espaço onde parar. Tá entendendo? Então, aí, o trânsito. E aí, eventualmente, eles param, ligam o pisca-alerta, que é um crime, não está certo, ele tem que dar o fluxo ao carro. E naquele momento ali, se não tiver uma fiscalização do CETRAN, vai causar engarrafamento. Então é um problema sério isso aí. Então, o primeiro ponto, estabelecer a Zona Azul, que eu soube que parece que agora já está. Ela já está agora, a empresa está começando a fazer os preparativos, né? A previsão é que esteja pronta em fevereiro, porque tem que demarcar tudo, né? Tem uma série de providências. Eu vejo muito, eu sou muito fã de arquitetura de cidades. Eu leio muito sobre isso, gosto de ver projetos e tal. Admiro muito uma cidade chamada Freiburg, que é igual a Itabuna. Tem um rio no meio da cidade, o comércio é ao longo do rio, é muito parecido com Itabuna. Só que lá, eles fecharam o centro todo para pedestre. Essa avenida principal deles, que é tipo a Cinquentenário, só que mais larga, virou toda calçadão. E a circulação é feita apenas com um VLT, um veículo leve sobre trilhos, que faz uma circular. Passa por esse calçadão, contorna lá fora onde tem um estacionamento e volta para cá. Vai facilitar, né? O VLT, para quem não tá ligado, é tipo um bonde, um trenzinho, um bonde, só que ele anda devagar, então você pode subir e descer dele sem ele precisar parar, que é bem devagar, e é elétrico, ecológico, etc. Né? Agora, Itabuna não dá para priorizar pedestre como algumas cidades europeias fazem? Dá, mas depende, isso é uma questão até de cultura, viu, Marcelo? Porque o brasileiro, ele quer ir chegar na porta com o carro. É questão de cultura. Para você ter uma ideia, São Paulo hoje, o centro de São Paulo, já não libera mais projeto de prédios com garagem. Todos têm que ser sem garagem. Por quê? Com aquilo ali, ele está obrigando ao morador usar o transporte público, certo? Transporte coletivo. E lá até funciona bem. Eu estive em São Paulo, eu morei em São Paulo 9 anos e congestionamento de São Paulo é uma rotina. Mas eu observei uma coisa, que eu estive em São Paulo esse ano e observei um trânsito muito mais leve. Para quem vem de fora é mais fácil constatar isso do que o cara que está ali no dia a dia, né? Mas eu perguntei para alguns caras de Uber e eles me falaram que, em parte, é consequência da pandemia. Que muita gente passou a deixar o carro em casa e sair de Uber e ficou no costume. Então eles dizem, por exemplo, que um Uber em São Paulo não para. É 24 horas trabalhando. Né? Você acha que essa uberização pode chegar no nível em Itabuna que alivia o trânsito, não? Ou o pessoal tem muito essa cultura de quero ir com o meu carro? Não, o Uber socializou demais o transporte público, porque quando era táxi, era muito mais elitista, certo? O Uber facilitou uma série de coisas. Primeiro, você tem um acesso ao carro no seu celular, certo? Você monitora o seu caminho. Você pode chegar aqui, chamou o Uber chegou, você entra no carro e você compartilha com seus parentes o seu caminho, a sua trajetória. Então dá mais segurança. Você tem um valor mais social, um valor mais fácil. A condição de pagamento é bem melhor. Você pode pagar no cartão, pode pagar em espécie, pode pagar no Pix, e você sabe o valor real. Então tudo isso aí facilitou. Agora, o Uber só não é a solução. Agora veja bem, eu tive a oportunidade, Marcelo, de conversar aqui com a professora Peola Paula. Ela é professora do curso de
mobilidade urbana e transporte coletivo aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Porque eu fui conversar com ela sobre transporte público. Porque a minha ideia, eu acho que Itabuna deveria ter uma estação de transbordo. Ah, isso há muito tempo. É consenso isso. Só que ela me falou que não necessariamente a estação de transbordo ela pode ter pontos de transbordo, certo? Ao invés de uma estação central. Ao invés de uma. Você, por exemplo, hoje, se você sair do São Caetano e quiser ir para o Hospital de Paz, você pega 2 transportes, certo? Eu vou fazer um intervalozinho, Pois não. a gente já volta para conversar da estação de transbordo, que é um troço que se fala há muito tempo. E essa noção de pontos de transbordo pode ser interessante. Com certeza. A gente já volta. Vai daí, Paulinho. Mesa para 2. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para 2. Opinião com atitude. 101. Estamos de volta com Mesa para 2. Eu, Marcelo Leal, estou aqui com Chico França, super engenheiro de Itabuna, que inclusive fez o cálculo aqui da rádio, do prédio da Morena. Com certeza. E Chico não fala isso, mas nem cobrar ele quis. É um cara assim que tá ligado à história da Morena desde a fundação, né, Chico? Ligado a seu pai, inclusive. Pois é. Ô Chico, você estava falando da estação de transbordo. A ideia é, ao invés de ter uma estação central, ter várias? Tem pontos de transbordo. Pontos de transbordo. Pega uma linha principal, por exemplo, seria a Beira Rio ali, Sim. e faz pontos de transbordo. Que na verdade o principal é o cara só pagar uma passagem, né? Isso aí. Então, veja, teria as linhas secundárias, que sairia dos bairros para o centro, teria uma linha central, que seria no centro, e os ônibus podem ter QR Code. Quem é que não tem um celular hoje? Todo mundo. Aí o camarada marcou o QR Code, marcou aquela passagem, com aquilo ali, ele vai em vários ônibus. Em qualquer ônibus, desde que até chegar ao destino. Aí que seria o ponto de transbordo. Você já faria outra coisa. Você não precisaria ter uma estrutura física, né? Não, nenhuma. Reduz até o cobrador, não precisa. Porque se tem você vai pagar com o celular. Mas aí dá briga. Mas está dizendo a possibilidade. Mas tem a possibilidade de só ter o motorista. Outra coisa, você no Uber, você não sabe onde está o carro? A mesma coisa pode estar no ônibus. Você vai saber que hora que aquele ônibus vai passar no seu ponto. Você sabe que naquela licitação lá de trás, tinha exigência de GPS nos ônibus e de informação nos pontos da onde o ônibus estava. Até hoje não foi feito. Chega. Né? Outra coisa importante no transporte é que tem que dar condições de pavimentações boas nos corredores de ônibus. Não justifica, por exemplo, você vai para os ônibus são ruins, são acabados, mas também mas quando você exige do ônibus, ele fala, mas o município tem que dar condições do transporte não quebrar também, não contribuir na quebradeira. Na verdade, a gestão atual está fazendo isso, né? Está asfaltando os corredores, aí o pessoal reclama porque a rua secundária onde ele mora não está asfaltada, mas primeiro tem que ser os corredores, né? Como é que você vai exigir ônibus novo se o cara não tem rua? Você vai por exemplo, eu fui lá no Fonseca, a rua principal não está pavimentada, então tem que pavimentar todos os corredores. Todos os corredores de ônibus tem que estar pavimentados. E aí ia haver também uma fiscalização rigorosa em cima desse transporte. Porque a partir daí, quem vai lucrar com isso é o usuário. Né? Imagina você sai de sua casa com o seu celular, sabe que hora vai passar um ônibus ali no ponto de São Caetano, já sai na hora de pegar ele. Chegou o ônibus, você marcou o seu QR Code, mas você está indo para o hospital de base. Chegou na Cinquentenário, pega uma linha principal, né? Aqui a secundária, ele pega a principal. Essa principal leva a um determinado outro ponto, ele sai daquele ponto, entra no ônibus que vai para o hospital. Ele está pagando a mesma passagem. E a empresa não deixa de ganhar, porque o percurso que ele passou a andar não foi o percurso total. Ele vai passar o percurso total com a passagem. Entendeu? Exatamente. Então, o ônibus vai andar menos. E com os corredores asfaltados dá para exigir. O ônibus vai andar um percurso menor,
consequentemente vai gastar menos. Vai gastar menos. Então, eu acho que tudo isso aí é viável. Viável e possível. É só ter planejamento, ter verba e ter vontade de fazer. Porque esses 3 ingredientes aí, Marcel, é aqui que dá. É básico, né? É básico, é o que eu lhe disse. Então a própria essa Peola, ela me disse, foi uma das pessoas que me abriu os olhos para esse custo zero na mobilidade urbana. Ela disse, olha rapaz, é porque Itabuna e Ilhéus não sei por que não faz isso. O pessoal Itabuna tem gente capacitada para fazer projeto, né? O que falta é vontade política, né? Chegar, vamos fazer isso aqui, vamos elaborar um projeto, vamos, né? É para 1 ano, é para 2, é para 5, mas se obedeça o projeto, você faz por etapa. Você, se for eleito, você vai continuar o projeto que Augusto tem falado de levar a Beira-Rio até Ferradas? Se candidato, porque eu sou pré-candidato, e ser eleito, e se o projeto for bom, claro, como não? Eu imagino... Que você já tinha me falado que defende levar a avenida até lá, né? Até lá, porque você citou Londres, né? Uma das coisas bonitas é a margem do rio de Londres. É fantástico. Então, e nós temos aqui um rio que corta toda a cidade. E é bonito. É maltratado, mas Mas é bonito. É a melhor coisa de Itabuna é a beira do rio. Pois, é um setor bonito de Itabuna. Então, já imaginou se você sai da ponte da Bananeira até aí próximo do Cidadela ali, uma avenida? Rapaz, o que vai valorizar a parte urbana da cidade, evidentemente que a avenida é bem projetada, né? Porque essa avenida que o Baldo projetou mesmo é excelente avenida do lado direito do rio. Até hoje ela serve muito bem. Pois é. Então, isso aí foi planejado. Eu me lembro, você deve lembrar também, eu era jovem. Até quando eu recém-formado, você tinha uma ruazinha vagabunda ali, né? Sem pavimentação, sem nada, né? A gente até falava, lá do outro lado do rio, fez o projeto, 2 pistas. A única coisa é que o Baldo atirou no próprio pé, né? Porque a ideia dele era a avenida seguir pelo São Judas. Isso. Só que aí ele construiu o prédio onde está a Câmara e interrompeu o projeto. Aí foi um dele mesmo, né? Erro dele mesmo. Foi um erro grosseiro. O que falam é o seguinte: ele tinha recurso, foi buscar recurso na Caixa Econômica para fazer aquele prédio, que seria onde é ali a próxima rotatória de São Caetano, no terreno dos Kaufmann. A obra seria ali. Quando foi implantar, parece que o pessoal entrou em juízo e não permitiu. Porque aquele terreno até hoje tem briga. E ele ficou com esse projeto, com essa bomba na mão, a resultado. Nenhuma ideia infeliz, desapropriou. Para não perder a verba. Desapropriou a Bahia Gás, parece Brasil Gás, que Brasil Gás. Tirou a Brasil Gás dali e botou o projeto. Quer dizer, aí matou a própria avenida. Matou o projeto dele. O projeto dele, Porque já imaginou se aquela seguisse direto até o São Judas? Não, eu acho que você tem umas ligações importantes em Itabuna, né? Essa ligação da Beira-Rio, para os dois lados, para o lado de Ferradas e para o lado de São Judas, é um negócio importante. Você tem a própria avenida que passa aqui pela rádio, que você consegue ir do bairro Conceição até o outro lado da cidade por ela, sem passar pelo centro. Exatamente. Você já não pega o trânsito do centro. E é uma via que deveria até ter mais utilidade. Ela começa a ficar ruim é porque ela funila dentro do Conceição, ela fica muito estreita mas ali. Poderia ter um percurso mais longo, porém mais livre, certo? Podia passar por trás, aqui por trás, saindo ali pro lado do Itabuna Esporte Clube, porque realmente ela é afunilada no Conceição. Ela sai em cima da ponte. Porque ela é muito afunilada no Conceição. Ela poderia pegar da ponte, ligar para cá. Ele passa por cima. Agora, a minha ideia, viu, Marcelo? Eu acho que Itabuna tem que crescer pro lado oeste. Sim. Certo? Pro lado de Ferradas. Tem aquela avenida aqui. Onde tem espaço, né? Pois é, porque aqui nós já estamos colados em Ilhéus. Aqui nós estamos dentro de Ilhéus já. Então, Itabuna tem que crescer pro lado oeste. Você tem aquela avenida que passa lá no próximo do hospital de base. Sim. Certo? Que ela poderia continuar. Aquela avenida ela vai sair mais ou menos ali próximo do Campo Formoso. Ali se criaria um viaduto e faria também uma ponte
para o outro lado, porque você tem toda aquela área. Com mais a Avenida Beira Rio indo até lá. Pois é. Você também pode fazer onde tem aquela avenida. Inclusive, teria um desenvolvimento particular de casas e lojas grandes para aquele lado, né? É. Você tem nessa avenida assim. Você tem também, Marcelo, não tem um anel? Sim. Um anel viário? Sim. Então aquele anel, você veja que quando você chega no viaduto, sangra. Por que não dá continuidade por lá e vai ser em Ferradas? Tá entendendo? É outra opção. Lá em Ferradas, nova ponte, novo círculo. Você pode no sentido sul da cidade. Você pode desviar os caminhões todos por lá. Pois é, então você faz um anel real. Você faz um anel real na cidade. Como de São Paulo, né? Porque esse que tem anel meio capenga. Mas agora precisa de verbo? Precisa. Uma cidade só constrói? Não constrói. Tem que ser federal, estadual e com o projeto. Mas tudo municipal. começa com o projeto, né? Pois é. Se não tem projeto, você não tem como começar. Como você disse aí, tudo começa com projeto. Faz projeto, um governo faz projeto e o governo seguinte segue. O governo faz projeto, vai buscar verba, se a verba vier, segue. Você tem é questão da gente cobrar também que o próximo prefeito siga o que o anterior deixou, né? Para acabar com essa mania, porque é ridículo. Porque isso aí não é projeto pessoal, é projeto da cidade. Um dos melhores exemplos que eu vi de Bolsonaro foi justamente terminar as obras que ficaram aí. Você tinha a transposição do São Francisco. A transposição do São Francisco é um exemplo. 14 anos parado, ela terminou em um ano. Pois é. Então se cada prefeito continuar as obras do anterior, a cidade só faz crescer mesmo. Porque senão fica parecendo que as obras são do mandato. E aí ou você começa e termina em 4 anos ou não faz. E o pior é que tem alguns que entram e destroem o que o outro começou. Né? Isso é que é pior ainda. Além de não dar seguimento, nem ainda destrói. E o cidadão é quem paga por isso. O cidadão é quem perde. Você ainda fica limitado a obras pequenas, que tem que ser terminada em 4 anos. Pois é. Né? E Itabuna é uma cidade que eu sempre critiquei todos os prefeitos que passaram por Itabuna por ter cabeça pequena. Por não pensar em Itabuna maior que Salvador. Pensa em Itabuna como uma cidade do interior, que é desse tamanho, tem que ficar desse tamanho. Não. Para mim, Itabuna tem que ter viaduto. Só não deve ter metrô porque vai encontrar água se cavar, mas. E muita rocha. Viaduto, avenidas largas, entendeu? VLT. A cidade é compatível com o século XXI. Porque nós paramos no tempo, rapaz. Você aí. Fica só pensando em tapar buraco e consertar a escola. A vida não é isso, não. Você tem que buscar novos horizontes. Por exemplo, indústria, por exemplo, Itabuna. Indústria. Carente, rapaz. A indústria não vem porque não tem água. Ele se queixa isso, mas a água vão passando os anos e a água continua sendo um problema, principalmente para aquele lado lá onde cabem as indústrias, né? No suposto polo industrial, que até hoje não é um polo industrial. Ali tem o CITA, Centro Industrial de Itabuna. Só que lá, o CITA tem acho que umas 4 indústrias. Eu fui lá. Rapaz, está tudo abandonado, invadido. Quer dizer, um lugar que deveria ser um gerador de emprego e renda, não é gerador. E outra coisa, né, Chico? A gente tem várias universidades, a maioria delas tem cursos de computação, e a gente não tem um polo de informática, um polo de não estou falando nem de máquinas, estou falando de um polo de criação de programas, criação de aplicativos, de software, entendeu? Como tem em São Carlos, por exemplo. Veja bem, o que me deixa perplexo e preocupado é o seguinte: seu filho tem uma escola boa, tem uma universidade boa, seu filho forma, se investir em seu filho adquire conhecimento. Quando adquire conhecimento, a cidade, ao invés de ter espaço para esse jovem, não tem, ele tem que ir embora. Ele vai embora, ele pega o ônibus, ele pega o avião e vai embora. Então, uma cidade pobre exportando conhecimento, Marcelo, não pode, meu irmão. Ao invés de você segurar aqui o conhecimento, você está exportando. Eu lembro muito de Carlinhos Barros, que é da minha época, filho de Carlos Barros. Carlinhos foi estudar na Sorbonne. Ele se formou na Sorbonne e é especialista, se não me engano, em medicina nuclear. Não tem espaço aqui. Pois é. Tá fora. E ele já imaginou se tivesse espaço, para onde é que ele ia voltar? Ele vinha para cá. Minha filha, por exemplo, eu tenho 4 filhas.
3 são médicas e uma biomédica. Eu consegui trazer uma para cá. Uma que é oftalmologista. Ela faz inclusive cirurgia de catarata. As outras eu não consegui trazer. Porque, não, meu pai não tem como. 2 em Salvador e 1 em Vitória da Conquista. Já imaginou se eu tivesse espaço aqui para ter minhas filhas aqui? A família tudo perto. Quantas pessoas de alto nível a gente já exportou? Perde. Já perdeu. Uma cidade carente muito, exportando conhecimento. Imaginou, pai? A gente carente de tudo. Tem uma possibilidade de ter uma escola, uma faculdade boa, que tem aqui a escola, a Universidade Federal, tem a UES. Tem várias. Né? Pois é. Aí o jovem adquire conhecimento. E vai embora. E você perde o jovem, a cidade perde, a família perde. Isso é uma coisa que acontece desde os tempos do cacau e continua acontecendo até hoje. No cacau, houve uma fase um pouco melhor, foi a CEPLAC, que ficava investindo aqui. Aí depois veio Defineto, pegou a verba e botou para lá. Mas desde a época do cacau, o pessoal ia estudar na Europa e depois ficava lá ou ia para São Paulo, para o Rio. Então, na época do cacau tinha um mais agravante, que você exportava a capital. A região pobre ficou rica, o investimento, ao invés de ser feito aqui, você exportava a capital. Pai, a gente comprava roupa de cama em Paris. Era um negócio ridículo aqui. Eu vou fazer intervalozinho para tomar um café e a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Mesa para 2. Morena FM. Mesa para 2. Prefeito Itabuna. E a gente tá falando aqui de coisa do passado, viu, gente? A gente tá falando da época que Itabuna era ridiculamente rica. Se tivesse investido dinheiro em estrutura, a gente hoje seria uma mega cidade. Porque as coisas que a gente tava lembrando aqui que o pessoal fazia, vocês não iam acreditar se a gente contasse, tá? Então, ô Chico, do ponto de vista de estrutura, o que dá para fazer com esses bairros? Porque Itabuna tem muito bairro. Eles são espalhados, são construídos de qualquer jeito. Sem planejamento. Né? O que dá para ajeitar nesses bairros, Chico? Num bairro mal planejado, por exemplo? É muito difícil, Manuel. É muito difícil, mas tem que começar, né? Porque se não começar, não conclui. Tem que fazer saneamento, certo? Não justifica uma cidade como Itabuna não ter saneamento básico. Tem que ser precária em saneamento. Aí o que ocorre? E a gente só trata por volta de 20% do esgoto. Né? Se fala, inclusive, que se você considerar, eles estão falando hoje em 44, mas se você for considerar uma parte do esgoto que vai para o rio, o que você trata, acho que não representa 10%. Tá? Tem muita gente. E você causa problemas na saúde com as doenças que vêm do esgoto. Né? E Marcelo, uma das maneiras de você reduzir a doença, a enfermidade, a presença da pessoa no posto de saúde é investir em saneamento. Porque quando você investe em saneamento, você é 1 para 10, você reduz substancialmente o número de enfermidade, reduz o número de doenças. Reduz o gasto no posto de saúde, reduz o gasto em hospital. Você não trata do saneamento, você não trata da causa, vai querer tratar do efeito e é muito mais caro, certo? Então, uma cidade como Itabuna, é barato fazer saneamento? Não é barato, mas existem verbas federais. Porque novo é questão de projeto, né? Projeto. Você vai fazer o projeto. Pra você ter uma ideia, no governo, eu fui secretário no governo Fernando durante 80 dias. E tinha um projeto, aí você falando de um prefeito passar por outro, tinha um projeto que foi elaborado no governo Azevedo, que foi o saneamento da Nova Itabuna. E no governo Fernando dá continuidade. Alguns problemas tiveram no projeto, mas foi dado continuidade. E eu lembro a época que investiu no projeto R$50 mil. Trouxe de lá, no Pacão, R$32 milhões. A custo zero. Então viu você o que é projeto. E à época ele tinha feito o projeto total. Fez o projeto total, só que não pagou o projeto total, pagou só 50 mil. O projeto foi 250 mil. Já imaginou se ele tivesse pago todo esse projeto?
assim como nós trouxe aqui, como o governo federal disponibilizou 32 milhões de reais, Itabuna teria mais de 100 milhões de reais a custo zero, não precisava estar com a cuia na mão pedindo dinheiro. Tem umas coisas de gasto de prefeitura que eu não entendo. Porque, por exemplo, eu se tivesse com dinheiro eu já tinha colocado energia solar aqui na rádio e lá em casa. A prefeitura podia economizar milhões colocando energia solar e não põe. Em todas as escolas. Nas escolas, nos postos de saúde, na própria sede. Entendeu? Economia gigantesca. Sinceramente, eu também não entendo, mas é muito difícil, não tem projeto, não faz nada. Aí é difícil, viu? Agora, realmente, se você fizesse energia solar, você reduziria substância. E tem financiamento para isso. No caso do público, além de ter financiamento, pode ter custo zero. Sim, você tem custo zero. Tá entendendo? Então tudo isso aí é viável, rapaz. Aí não se faz, evidentemente. Aí quem paga? O mutuário, o munícipe. O custo da prefeitura fica alto. E ele deixa de utilizar. O cidadão deixa de ter essa opção. Nossa conta aqui como rádio é cara pra caramba. Imagina a conta de uma prefeitura. O tamanho da conta de luz de uma prefeitura. Diversos imóveis, né? Pois é. Então fica mais difícil. Aí você tem também aqui em Itabuna um problema que é indiretamente ligado à energia, porque quando falta energia não tem bombeamento da água, né? 2 captações em Ilhéus. A de Ferradas eu não sei se tem esse problema, mas tem esse problema ainda, né, Chico, de água. Veja bem, tem um problema. A Imasa é um celeiro de problemas, certo? A Imasa tem problema na distribuição, porque a rede é antiga, então tem que fazer diversas manobras. Quando não estoura cano. Então, quando você faz as manobras, você deixa de pressionar a rede e pressiona a outra de vez. Quando você pressiona a rede, é por isso que eventualmente está rompendo a rede. Pressão, a água chega daquela pressão e rompe. Então, uma das coisas, deveria ter o fornecimento perene, não intermitente, certo? Outra coisa, a estação o bombeamento de água de lá do rio Almada e Rio do Braço. Pronto. São 2. Que é toda feita. Novo Rio do Braço. Toda feita com energia elétrica. Quando dá pane. Toda hora falta. Quando dá pane, falta energia, falta água para bombear. Até eu perguntei por que não criam trazer emergência, um gerador. Diz que é caro, que não sei o que, mas deveria ter. É caro, mas resolve o problema. O cara vai ficar sem água. E na estação de tratamento de Ferradas é o seguinte. Eu estive lá, inclusive, recente. A água tem hoje, né? Porque a barragem de Itapé foi construída com 2 objetivos. Regular as cheias, que não regula. Porque faz uma barragem para regular cheias sem a barragem é pequena. Não é que é pequena, é que não tem comporta. Ah, não tem comporta? Não. Então como é que você regula alguma coisa sem comporta? Então, e o segundo objetivo dela é abastecer a cidade de Itapé e Itabuna. O abastecimento, eu percebo que está normal, porque uma vez a barragem cheia, a água vem pela calha do rio até Ferradas. Em Ferradas, eles pegam uma parte da água e lá tem uma estação de tratamento. Eles tratam a água e distribuem para uma parte de Itabuna, o oeste, alguns bairros aí, Ferradas e alguns bairros. Distribui. A outra parte da Teria água suficiente para injetar também na outra parte da cidade? Tem. Então, a outra. E tem uma adutora de água bruta que ele manda para a estação de tratamento antiga aí. Certo? Então, se está mandando água bruta para lá e lá tiver condições de tratar, ou então aumente o volume, aumenta a capacidade de tratamento e distribui. Então, se tem redes suficiente para não ter manobra, tem água suficiente para atender, para ser tratado e distribuir, então, imagino que aí, com certeza, esse projeto está sendo feito na rede, né? Qual do aumento da prefeitura, do aumento da rede, né?
está aumentando o armazenamento, né? Está fazendo duas... Não, mas a canalização também em alguns lugares. Então. É. Agora, não deveria aumentar a captação em ferradas para depender menos de Ilhéus, onde tem esse problema de energia? Já tem o que pode fazer lá é aumentar o número de adutora de água bruta, né? Porque já tem uma, me parece que água para isso tem? Tem, água tem, porque a barragem já é suficiente para atender. Então não precisaria captar de Castelo Novo, Rio do Braço? Não, aí já tem água demais, porque a barragem ali, não sei a capacidade da barragem, mas tem a capacidade suficiente. Porque ficar sempre dependendo da energia elétrica, né? E lá falta muito, porque lá é no meio do mato, aí cai galho. Lá o problema é maior, né? Porque além da estação estar num lugar rural, né? Com a possibilidade de, como você falou aí, cair árvore, de acidentes muito grande. E se não tem um gerador para nos momentos de emergência, você vai ficar dependendo, evidentemente, da energia elétrica. Parece que tem até alguns momentos que a própria EMAS entra com ação contra a Coelba, porque... mas o problema não... Pra gente que está aqui sem água não resolve nada. Não resolve o problema, né? E água, meu irmão, é uma necessidade que tem que ser suprida de qualquer jeito, porque a água é a necessidade básica do homem. E você falou uma coisa aí, a indústria não vem porque não tem água. Não tem água. Não adianta a indústria. Lá, trator, distribui a água, é geração de emprego. Outra coisa que tinha problema muito aqui era a falta de hidrometrar as casas. Quando você não hidrometra, não tem hidrômetro nas casas, o consumo fica sem controle, certo? 100% das casas tem que ser hidrometrada. Porque senão você nem sabe quanto é que você está gastando. Você não mensura o que você consome. Você não mensura. Se você não tem controle, você consome o que surgiu ali. Ô Chico, e emprego, hein? Porque assim, Itabuna, ela teve um bom nível de emprego por incrível que pareça, na pandemia estava tendo uma boa geração de emprego. Ano passado caiu muito assim, caiu mais ou menos, e nesse ano caiu mais, né? O que dá para fazer para gerar emprego na cidade, Chico? Trazer indústria. O que mais gera emprego é a indústria. Quando você o comércio gera emprego, claro, mas a indústria gera muito mais, já agrega mais valor para a cidade. Então tem que dar uma efetividade, dar um apoio muito grande ao CITA, ao Centro Industrial de Itabuna. O município tem que dar infraestrutura. Outra coisa também... Eu nunca vi ninguém apoiando ele. Não tem. Então tem que trazer. Aí você falou, o industrial não vem porque não tem água. A água, pavimentação, lotes bem feitos. A cidade em si, quando eu conheço gente que veio de outros lugares para Itabuna, todos eles falam que adoram a cidade, que a cidade tem tudo. Só não tem um aeroporto. Mas não tem o aeroporto. Tem que ter um aeroporto porque... Aeroporto alfandegado. Essa ideia de reabrir essa porcaria que a gente tem aqui não funciona. Porque o sul da Bahia precisa de um aeroporto alfandegado. O polo de informática de Ilhéus sofre com isso. A gente não atrai indústria também por isso. E não é para ter aeroporto internacional para trazer turista. Não, é para ter alfândega. Para você importar matéria-prima e exportar produto. Né? Essa briguinha de não, Itabuna tem que ter um porque Ilhéus tem um, isso é idiotice. Tem que ter um grande para servir as duas cidades. Não justifica você sair daqui para Ilhéus se for com medo de pegar e estar interrompido. Você tem que ter um aeroporto internacional com boa capacidade e que sirva as duas cidades e toda a região. E Itabuna não pode perder o bonde agora. Você, Ilhéus, está dando um crescimento assustador. Ilhéus tem ferrovia, né? Tá chegando porto. Mas o dinheiro da ferrovia do porto acaba desaguando aqui em Itabuna, sempre foi assim. Sim, meu amigo, mas veja bem. Agora, Itabuna pode ter um porto seco. Você está no cruzamento de duas BRs importantíssimas. Exatamente. Você está na BR-101 e na 415. E outra ferrovia vai passar aqui perto. Pois é, acho que ali próximo de Montunha. Você aqui a 34 quilômetros de um lugar, de um polo de desenvolvimento, você tem que porto seco. Primeira coisa, você tinha que pensar em Porto Seco. Prestador de serviço, aqui tem que ser um centro prestador de serviço. Pois é, como a gente sempre foi, né? O dinheiro de Ilhéus vem para cá porque a gente que presta os serviços todos para Ilhéus, né? Mas a gente precisa, por exemplo, um Porto Seco é um troço que daria um dinheiro enorme. Com certeza. Eu até perguntei, me parece que tem um probleminha aí de logística quando você bota o Porto Seco fora da cidade.
tem algum problema de logística na parte de notas fiscais. Certo? Notas fiscais? Por ser zona rural? Não, por o destino é Ilhéus, aí vem para aqui, que é Itabuna. Ah, entendeu? Sim, por ser uma parada antes de destino. Então tem um probleminha de logística, mas dá para contornar isso aí. Você faz aqui é uma região metropolitana. Porque eu penso, inclusive, nessa ferrovia no futuro. Porque essa ferrovia foi feita para transportar minério e grãos, mas nada impede que transporte gente. Com certeza. Então, por exemplo, a gente deveria ter uma estação de trem aí colado neles, porque no futuro vai vir gente para cá. E o retorno também dos trens tem que levar produto nosso. Também, né? Exatamente. Você vende lá com minério e retorna com alguma coisa. Cacau, derivado de cacau. E quando tiver passageiro, você pega passageiro vindo e passageiro indo. Só de você considerar que você tem Tocantins e o Centro-Oeste, gente que não tem praia, vindo para onde tem praia, como Olivença recebia todos os mineiros na década de 80. Ainda recebe. Tinha mais mineiro do que baiano em Olivença. Ainda recebe. Ainda recebe, mas era uma coisa assim... Fora do normal. Fora do normal. Parecia que você estava numa cidade mineira. Ali. Ainda recebe muito. Então imagine você tendo uma linha de trem vindo lá do Tocantins e Centro-Oeste para Ilhéus. Você tem todo um monte de possibilidades. E principalmente se você tiver um aeroporto. Sim, você tendo aeroporto. Se tiver aeroporto alfandegado, a primeira coisa que acontece é que vai ter empresa preferindo vir para cá do que para outros lugares só porque tem um aeroporto alfandegado. Exclusivamente por isso. Ele vai poder importar matéria-prima do exterior e exportar o produto pertinho de casa, colado. Você vai em qualquer lugar. O polo de informática de Ilhéus cresceria muito. Porque hoje ele não pode exportar nada e não pode importar nada. Está muito capenga, muito. Martial Câmara, da Bitway, ele comentava muito sobre isso. Ele, inclusive, uma época começou com o Estado de ter uma muleta que era receber o material no aeroporto de Salvador, despachar por navio para o porto de Ilhéus, que é alfandegado, para fazer a burocracia no porto de Ilhéus. Né? Mas ficou tão complicado que desistiram da ideia. Que precisa ser um aeroporto com alfândega. Além de alfândega, capacidade de carga. Que o aeroporto de Ilhéus ele não tem capacidade de carga suficiente também para suprir o polo industrial. Agora você disse que essa empresa ela retornou. Quanto de emprego ela deixou de gerar em... Um monte. Pois é. Quer dizer, uma cidade, uma região carente de emprego e as oportunidades que tem a gente deixa embora. Eu prometi que não ia falar de política, mas eu não me seguro, então eu vou falar de política. A gente vai fazer mais um bloco para isso. Vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para dois. Eu, Marcelo Elton, com Chico França. Antes de falar de política, a gente estava comentando aqui um detalhe que é o seguinte. O projeto do Porto Sul e da ferrovia não é Porto Sul e ferrovia. O projeto original é Porto Sul, ferrovia e aeroporto internacional. Só que nossas lideranças não falam do aeroporto. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, não fala do aeroporto. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, não fala do aeroporto. O governador do estado, Jerônimo, não fala do aeroporto. Os deputados não falam do aeroporto. E ele faz parte do projeto. Ele tinha que estar sendo construído junto com a ferrovia, junto com o porto. Tá? Fazendo esse parênteses, né, Chico? Você, como prefeito, você iria atrás disso? Com certeza. Não tem isso sem dúvida nenhuma, porque quando você traz um aeroporto, você traz progresso para a cidade. Tá? Você traz mobilidade, traz facilidade de transporte, de cargas, transporte de pessoas. Então, a pessoa que vem de fora e quer se instalar aqui com a empresa, quer se instalar aqui até como funcionário, como gestor da empresa, se ele tem um aeroporto com facilidade de transporte, claro que ele vem morar aqui, vem, traz a família, então o que ele ganha aqui ele vai gastar aqui, o dinheiro vai circular na cidade. Esse que é o caminho, não uma cidade pobre exportar capital, não pode dessa forma.
Então eu com certeza ia buscar. Na hora, a primeira coisa que era bater na porta. Ô Chico, como é que tá a pré-campanha? Você tem visitado os bairros, não? Tenho visitado. O que você tem visto? Muito problema, viu, Marcelo? Muita carência, muito desprezo e muito desleixo. Você vai na periferia, vai nas comunidades, você vê falta de saneamento, falta de pavimentação, falta de escola compatível com aquela região, falta de uma série de coisas que é do poder público, que é inerente ao fornecimento ao poder público. É quem tem que levar. Você tem que ir, como artista, né? Você tem que ir onde o povo está. Não é isso? Tem que levar tudo a isso aí. Inclusive eu não sei se você deve conhecer, que você é um camarada estudado. Cali, na Colômbia, reduziu substancialmente o problema da violência. Acabou o problema da violência. Pois é. E é uma cidade com cartel de drogas. Exatamente. Investindo na periferia. Na periferia ele fez o quê? Fez educação de escola de qualidade, fez esporte e lazer de qualidade, investiu forte na iluminação pública e o banco financiou o comércio, o pequeno comerciante da região. Quer dizer, o jovem tem emprego, escola e lazer. É interessante. Então, isso aí reduziu substancialmente. É interessante que a gente tem um banco do povo. Banco do Povo. Pois é. Mas ele não se espalha pela cidade dessa maneira como o Cali fez, né? Pois é. Então, você tem um Banco do Povo que é superavitário. Eu estive com o pessoal, eles têm renda, eles se pagam. Houve um aporte de capital pequeno na época pela prefeitura, já pagou, o banco já devolveu esse aporte. A gente sabe que o cliente desse banco não é inadimplente, não costuma pagar em dia. E inclusive um fiscaliza o outro. O tomador só vai ter espaço para tomar o recurso se o seu vizinho estiver em dia, certo? Então a própria comunidade se autofiscaliza. Falta espalhar isso, né, Chico? Falta. Então veja bem, se você vai na periferia, dá escola de qualidade, você dá esporte para o jovem, você dá uma área de recreação, iluminação boa, e você fomenta o emprego no comércio, bairro, né? Pois é, você fomenta o comércio para ele gerar emprego, rapaz, aquilo reduz assustadoramente a violência, foi o que eu falei. É engraçado que todo prefeito que Itabuna já teve falou em quadra nos bairros. Mas às vezes tem a quadra, mas não tem o projeto esportivo. Às vezes tem a quadra, mas não tem um instrutor, outra não tem uma pessoa para movimentar, né? Outra vez não tem a manutenção na quadra. Ou a manutenção. Você vai, a quadra está toda esburacada, você vai, os alambrados não estão funcionando, certo? Então o jovem não tem, mesmo se que não tiver o treinador, porque o futebol é agregador de pessoas, né? Então, e todo mundo joga futebol. Pois é. Quem sabe, quem não sabe como eu, mesmo, eu me acho um bom jogador. Eu que não sabia e jogava também. Eu me achava um excelente jogador, só que os que eu escolhi não queriam nem me escolher. Eu sempre fui o último a ser escolhido. Mas jogava. E socializa. O futebol e o esporte de modo geral socializa as pessoas. Porque quantos amigos você tem que você trouxe aí do esporte que você praticou? Você num bairro outro, totalmente distinto, e você tem amizade. Então isso aí, rapaz, escola de qualidade, eu acho que é fundamental, principalmente nessa área de baixa renda. Você vê saneamento ruim, não tem saneamento, ruas descalças, uma série de coisas que eu acho que... Você, para ser bonzinho, você vê alguma coisa interessante de boa na tua gestão? Marcelo, não vejo assim, porque hoje eu estou andando... Tem as praças? Não, as praças demoraram muito para construir, Marcelo. Demorou. Eu não, sinceramente, infelizmente, eu gostaria de sentar aqui e dizer: nossa cidade tem um prefeito de qualidade. Mas, e quem vai julgar não sou eu, não. Quem vai julgar são o eleitor. O eleitor que vai dizer se tiver eleição, né? Porque do jeito que o STF está indo, eu não sei nem se vai ter eleição. Meu amigo, os caras estão bagunçando tudo na política. Você tocou num assunto que realmente eu acho, no caso particular do Brasil,
nós estamos passando por uma fase difícil, viu? Porque nós temos 3 poderes, Na verdade, um mandando em todos, né? Então o prefeito, o presidente saiu aí agora se vangloriando, feliz da vida, porque colocou um comunista no Supremo. Eu digo, poxa, agora o que me preocupa mais, Chico, é que estão seguindo o roteiro exato do que aconteceu na Venezuela. A Venezuela era um país rico, tinha a maioria era classe média, média alta. Uma das maiores produtoras de petróleo. E os caras entraram lá e hoje a Venezuela é mais pobre que o Haiti. E o problema todo é que a maneira que fizeram para instalar a ditadura e ficar no poder estão seguindo a exata mesma receita aqui. Reforça o STF, coopta o STF, aí o STF passa a chancelar qualquer coisa que o presidente quer, até chegar no ponto que chegou a Venezuela, onde o Congresso é só um enfeite. Infelizmente. E a gente está caminhando para isso. É só ver a quantidade de interferências que o STF faz em decisões do Congresso. E o Senado teve todas as possibilidades de regular isso. Tem. Okay? E o Senado nós não estamos vendo um Senado atuante. Não. É só dizendo amém não pode. Olha, é a mesma coisa que aconteceu com o Senado da Venezuela. Quando eles resolveram peitar, já era tarde. Já tinham tomado. Já era tarde, já tinham era tomado metástase, tudo. Né? Aqui, se caçasse um ministro sequer do Supremo, o resto se enquadrava. O resto voltava a ser uma corte constitucional, jogando só coisas constitucionais. Mas o Congresso é frouxo, a verdade é essa. Você vê, por exemplo, um ministro vai para um encontro da UNE, fica travestido de jovem, de universitário, e passa a discursar exatamente igual a um jovem. Eu achei ali, nós tomamos nós fizemos isso, poxa. Você tem de tudo, rapaz. Você tem as prisões do 8 de janeiro totalmente ilegais, totalmente inconstitucionais. A Constituição não permite prisão em massa, não permite prisão sem acusação de crime, não permite ficar na cadeia sem estar condenado, não permite julgar em bolo, como o Alexandre fez, tem que ser julgado individualmente, com as coisas definidas individualmente. Então, assim, o STF está fazendo o que ele quer, porque o Senado não toma providência. O Senado é que é o fiscal do STF. Que deveria ser. Que deveria ser. Então, como o Senado não faz nada, o STF cada dia aumenta mais o próprio poder. Agora deu poderes extraordinários para o TSE, que não constam na Constituição, não constam em lei nenhuma. Simplesmente decidiram, a partir de agora a gente vai fazer isso, e acabou. Teve aquele procurador aposentado que fez um movimento. Procurador? Desembargador. Sebastião, aposentado. Ele fez um movimento muito forte e disse lá no dia que morreu aquele que estava preso, Paulo, né? O preso político de Alexandre. Aí ele disse: o medo acabou. Mas eu percebo, viu? O medo não acabou, não. Que o medo está todo na comunidade, na sociedade. Continua acabou, o medo assustador, porque quando você faz um movimento hoje, o cidadão e a cidadã está amedrontado. Porque você citou aí. O cara prendeu senhorinha com Bíblia na mão. Avós. Foi prisão em criança. Massa, julgamento em massa. Ele penaliza só para simbolizar. 17 anos, porque o número do Bolsonaro é 17. 22 milhões para pagar, porque o número é 22 do PL. Teve a senhora aí de 70 e poucos anos, pegou 17 anos de cadeia, porque estava com a Bíblia rezando na frente do Congresso. Então, com isso aí, ele amedrontou. Agora os traficantes eles soltam, né? Soltaram um do PCC, que é um dos líderes. Inversão de valores violenta. Então, com isso aí, toda a sociedade brasileira está com medo. Tá com medo. Você acha que essa conjuntura nacional vai ter algum efeito de reação na eleição municipal? É possível, porque, veja bem, o grupo conservador que perdemos no Nordeste está intensificando e quer candidaturas próprias nas cidades.
grandes e médias cidades, O teremos. João Roma já falou que quer candidatura em todas as cidades. Teremos. Por quê? Porque a gente precisa retomar o país pelas cidades. Na medida que você retoma o país pelas cidades e você dá uma gestão boa, gestão cidadã, evidentemente que fica mais fácil você conseguir, pelas vias democráticas, o retorno Normalidade. da normalidade. O nosso tempo acabou. Eu quero só fazer uma última perguntinha para Chico. Bolsonaro vem em Itabuna? Eu ouvi dizer que ele vem. Bolsonaro virá, está na programação que virão ele, a esposa, né? Michele. E programado para março. Março? Não, Ótimo. a programação está para ele vir nas cidades da Bahia, certo? Ele, juntamente com Roma, nas cidades, principalmente nas cidades onde tem candidatura própria. E com certeza vai ser um marco Vai. a virada de qualquer. Onde ele passa é um marco, né? O cara para a Foi cidade para a toda. Argentina, mano. Qualquer lugar o cara para a Fora cidade do Brasil, foi para a Argentina. É um negócio teve aquele incrível. fenômeno. Tá? Aquele outro não pode sair na rua porque é xingado. Né? Não, aí não. Chico, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você é um cara ocupado pra caramba. Quero agradecer pelo papo. Sempre gostei de bater papo com você. Espero que os ouvintes tenham gostado, inclusive os que estão online, que não são de Itabuna, mas gostam de acompanhar. E na semana que vem eu tenho pré-programado entrevistar Augusto Castro, prefeito atual. É um cara também que eu conheço há bastante tempo, então o papo vai ser um papo dinâmico, um papo bacana, assim, igual foi como o Chico, tá? Então, semana que vem, quarta-feira, provavelmente estou aqui com Augusto Castro. Por enquanto, vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.